Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, demorei um pouquinho, mas apareci pra gente conversar sobre o Victuber deste ano, que tá super especial. Tá um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado aí nos últimos anos, porque este ano o desafio completa, então, 10 anos de existência. Gente, o que, assim, é muita coisa, se a gente parar pra pensar. Eu participo do Victuber desde 2018, 2019, mais ou menos ali, que são as mesmas booktubers que também criaram o Jane Austen July. Então, para quem chegou de paraquedas aqui, a gente tem dois grandes desafios aqui no canal. O primeiro é o Jane Austen July, que é sempre em julho, obviamente pelo nome, e o Victuber, que é sempre em outubro. Então, outubro já está perto e é muito doido a gente pensar isso, porque, cara, passou o Victuber, acabou o ano, gente, porque só vai ter novembro e dezembro. Então, pra mim, é surreal pensar que 2025 já tá terminando, né? E parece assim que eu não li metade do que eu gostaria esse ano, de verdade. Eu acho que o meu recap, os meus melhores leituras de 2025 vai ser um pouquinho estranho, porque eu li bastante, mas eu não li, assim, tantos livros completos, né? Mas enfim, a gente vai conversar isso no final do ano, não é mesmo? No final do ano a gente vê como é que ficou o saldo de leituras, né? E esse ano, gente, a gente tem mais desafios do Victuber do que o normal. Em comemoração aos 10 anos do Victuber, a gente tem 10 desafios aí. E assim, gente, é o que eu falo pra vocês. Eu não faço todos os desafios, nem quando são só 3 ou 4 ou 5 desafios por ano. Eu escolho 1 ou 2 pra cumprir. Cumpro esses desafios, tá? Eu sempre cumpri. Porque eu sei da minha rotina, eu sei que eu não vou ter capacidade de ler aí, cumprir 10 desafios. E há livros que a gente pode encaixar em mais de um desafio também, né? Que é o que vocês vão ver na minha TBR para o Victuber. Que assim, um livro eu já comecei a ler há um tempo. Eu não estava pensando em incluí-lo no Victuber, mas como eu sei que esse livro eu não vou terminar de ler antes do Victuber, então, e ele é um vitoriano, então vai entrar também no Victuber. E o outro eu já tinha me planejado aí desde o meio do ano pra fazer essa releitura, então eu queria deixar essa releitura para o Victuber mesmo. E uma outra novela que eu escolhi meio que em cima da hora, assim, de último momento, por conta de um desafio que eu vi aqui que eu achei muito legal e que eu acho que vai se encaixar não só no primeiro, mas também no último desafio, que tem a ver com a Jane Austen. Antes de eu falar quais foram os livros que eu escolhi para o Victuber deste ano, vamos recapitular aqui o desafio desse ano. Esse ano a gente tem novos hosts também, além das meninas que já organizam o Victuber todo ano, elas também convidaram outras pessoas, outros booktubers também, para ser hosts, né, desse Victuber, em especial por conta dos 10 anos. Então assim, tá bem legal, gente, vai ter até badges, sabe? Então conforme você for completando o desafio, se você participar do grupo do Discord, eu acho, você vai ganhando badges, né? E aí vamos ver quem vai conseguir até o final completar as 10 badges, porque cada badge, se não me engano, representa um desafio aqui. Eu vou deixar aqui na caixa de descrição, tá, o nome de todo mundo que tá sendo host esse ano do Victuber, ok? Para começar, da leitura conjunta, o group read das meninas vai ser o Hester, da Margaret Oliphant. Eu não conheço essa autora, nunca li nada dela. Acredito que a gente tenha uma tradução desse livro, porém, eu acho que saiu pela Pedra Azul em um desses clubes, dessas caixas de assinatura que a Pedra Azul tem. Então, assim, quem tiver o livro, né, enfim, se eu não tô enganada, tá, gente? Quem assina aí, depois me corrija qualquer coisa aí nos comentários. Mas eu acho que a gente tem sim, essa vai ser a leitura conjunta delas, todo ano eles também fazem uma leitura conjunta. E agora, para os challenges, para o desafio, a gente tem o desafio da Kate, que é ler um vitoriano onde a amizade, né, então, em que a friendship, a amizade, ela é importante. Então aqui a gente tem vários livros que vocês podem escolher, tá? A gente tem muito vitoriano, principalmente Charles Dickens. Fica aí, Charles Dickens tem muito essa questão da amizade. Um dos livros que eu escolhi também tem um pouco ali, no comecinho dele. Esse aqui é um desafio tranquilo, na minha opinião. O próximo, que é o da Katie, ler um vitoriano que não seja um romance. Então aqui você pode ler uma peça, você pode ler uma novela, uma short story, um poema ou até mesmo um trabalho de não ficção, né? Um texto de não ficção aqui. E o meu desafio, um dos livros que eu escolhi vai se encaixar aqui. Is a short story, ou seja, uma novela de uma autora que eu amo muito. O desafio da Marissa, que eu também escolhi, ler um trabalho vitoriano, onde um personagem, aqui ela não especifica se precisa ser o protagonista, né? Então eu acredito que possa ser qualquer personagem desse livro.
ele tem uma experiência de troca de status social. Então imagina uma pessoa, por exemplo, vou pegar o exemplo da Lizzie Bennet de Orgulho e Preconceito. Ela é uma jovem ali que, uma classe média baixa, e ela casa com o Mr. Darcy, ela se torna ali, ela sobe de status, né? Ou pelo casamento, ou, enfim, porque a pessoa ganhou uma herança. Trollope, tem um romance de Trollope em português, chamado Senhorita Mackenzie. Tá? Inclusive tem vídeo aqui no canal que vai tratar justamente disso aqui, eu lembrei agora. E Senhorita Mackenzie do Trollope vai tratar também de mudanças sociais, porque a protagonista, ela sofre uma mudança social quando ela recebe uma herança e dá toda uma treta. Assistam lá o vídeo que eu gravei, porque esse livro é muito bom. Fiquei brava com o final? Fiquei. Mas o livro é muito bom. Tem vários vitorianos que tratam disso, tá? Não é difícil encontrar, nem em português também. O desafio, então, do Ross, ele chamou de Empire Spotting, ou seja, você identificar quantas vezes há sinais do Império Britânico em uma obra vitoriana. E o que seria esse império? Seria o Império Britânico, tá? Porque, caso vocês não saibam, da época ali da Era Vitoriana, a Inglaterra era um grande império. Então, a Inglaterra dominava a Índia e alguns outros lugares ali também da África. Isso aparece bastante em muitas obras vitorianas também. O desafio da Elizabeth. Elizabeth é uma das novas hosts esse ano, né? Ler um trabalho de ficção que é subestimado de uma autora vitoriana, tá? Então, acho que a novela que eu escolhi talvez vai se encaixar aqui também, porque essa autora, ela é bem subestimada. Então, o próprio Hester, da Margaret Oliphant, também se encaixaria aqui, né? Porque a Margaret Oliphant, por mais que ela foi uma grande autora vitoriana, ela não é tão conhecida assim como outros autores também, né? Então, o desafio da Hannah, ela era uma obra de vitoriana em que se discute educação. Cara, aqui eu já vou dar um spoiler. Irmãs Brontë. Brontë Sisters, tá? Principalmente um livro das Brontës que eu li, que é o Agnes Grey. O Agnes Grey, ele fala bastante sobre educação. Tem vídeo aqui no canal também. Caso você queira fazer esse desafio, eu ainda não tá meio perdidinho aí qual livro escolher. O desafio da Jazz, Step Back in Time, ou seja, leia um trabalho vitoriano que se passa em outra era. Aqui, gente, Henry James, ok? Tem algumas obras do Henry James não. Aquele autor de Guerra dos Mundos. Gente, eu não lembro qual é o nome dele. Eu confundo ele com o Henry James. O autor de Guerra dos Mundos, isso daí, entendeu? Porque algumas obras dele, que eu já vi, se passa em outra época. É uma obra vitoriana, mas não se passa na era vitoriana. Se passa em outra época, então. O desafio da Milena. Pegar uma roleta de cor, sabe? Aquelas roletas tipo de cassino, mas não de cassino, tá, gente? Parece de cassino. Tem na internet, você acha facilmente aquelas roletas coloridas. Você clicar para rodar a roleta, a cor que cair, você vai escolher um vitoriano que tenha a capa com aquela cor. E aí você pode escolher qualquer edição. Gente, esse aqui pra mim é o mais difícil, na minha opinião. Pra começar, eu acho que a gente tem muitos poucos livros vitorianos publicados no Brasil. E os que tem, assim, as capas, elas não são tão variadas, né? A maioria é uma capa meio escura, né? Então, mas quem quiser tentar com esse desafio vai ser interessante, tá? Dessa vez eu vou passar. Esse eu vou passar reto. O desafio do Roy eu achei muito legal, que é ler um vitoriano de fantasia. Guerra dos Mundos. Guerra dos Mundos, entendeu? E Companhia Limitada. E por último, um desafio que pra mim eu achei maravilhoso. Gente, eu espero que vocês não fiquem cansados de eu falar de Jane Austen aqui nesse canal. Foram elas que colocaram, não fui eu. Ler um livro vitoriano. Ler um livro vitoriano que tem conexão com a Jane Austen. Óbvio que eu escolhi esse desafio também. Mas no caso, eu combinei esse desafio da Catherine com o desafio da Katie, que é ler uma novela, né? E o que eu escolhi não foi nem tanto pelo livro em si, mas foi pela autora. Porque a autora, na minha opinião, não só na minha, mas de muitos leitores também, é uma herdeira literária da Jane Austen, né? Quem será que é? Então agora falando da minha TBR, o que eu escolhi. O livro que eu já estava lendo, aí, acho que no último vídeo que eu fiz de leituras as minhas últimas leituras, eu comentei desse livro. É um Trollope, é o Family Parsonage. Aqui ele, gente. E assim, eu comecei a ler já faz um tempinho já. Eu tô assim, nem na metade ainda. Tô chegando na página 200. Então, e olha o tamanho dele, gente.
Então assim, eu sei que eu não vou terminar de ler antes do Victuber, impossível, não tem como. Então provavelmente provavelmente não, com certeza eu vou passar o Victuber também lendo. Eu falei assim, por que não encaixar também aí em um desafio? No desafio, o Family Personage do Anthony Trollope, tá? Que também, olha só, que também eu acho o Trollope um herdeiro literário da Jane Austen, tá? Lógico, o Trollope ele tem, assim como a outra autora que eu escolhi também, eles têm um estilo próprio, eles têm ali temáticas muito específicas deles. Porém, em questão de escrita, em questão de humor, às vezes até uma ironia, cara, Trollope é também um herdeiro assim, fácil da Jane Austen também, então eu vou encaixar no desafio da Catherine, e também no desafio de mudanças sociais, de status social, porque a protagonista aqui, pelo que dá a entender, ela vai ter uma mudança aqui de status social. Eu acho, gente, Trollope é sempre uma caixinha de surpresas. Tudo pode acontecer. Uma hora eu acho que a história vai terminar de um jeito, quando eu vejo a história termina de outro. Foi assim com Rita Mackenzie, foi assim com Lady Anna também. Outro livro que dá pra vocês encaixarem é nos desafios de status sociais, né? Lady Anna é interessante, que lida com essa questão. Nesse caso não é a mocinha, é o mocinho da história, que tem uma mudança social aí bem grande. E o que eu tô achando já pra adiantar aqui pra vocês, gente? Eu estou gostando. Como a maioria dos livros do Trollope começa devagar, é lento mesmo. O Mark Roberts aqui, que é também um dos personagens principais, ele não é uma gracinha, né? Eu acho ele muito babaca. eu até falei isso no Instagram. Cara, ele é muito babaca, cara. Mas, com a chegada da irmã dele, a Lucy, as coisas mudam aqui, né? A configuração da história muda bastante. Eu tô achando interessante que tá tendo uma espécie de... não diria um romance, mas um possível romance entre ela e o Lord Lufton. Lufton? Acho que é assim que fala o nome dele. Só que eu não gosto do Lord Lufton. Eu não acho ele um bom partido pra ela, apesar dele ser um lord. E ela não, e ela ser filha apenas de um clérigo, né? Mas tem a mãe dele. A mãe dele, que é a Lady Lufton, que é tipo uma Lady Catherine de Burgh da vida, só que menos pior, né? Ela não é tão enxerida quanto a Lady Catherine, mas ela tá quase lá, tá? Então ela se mexe na vida ali de todo mundo e ela não quer que ocorra nenhum tipo de relacionamento, assim, mais profundo, mais íntimo entre a Lucy e o filho, porque ela quer casar o filho com uma outra jovem que tem money, que tem dinheiro, enquanto que a Lucy não tem. A Lucy não tem herança nenhuma, né? Quando o pai dela morreu, a herança que ficou pra ela foi muito pouca, né? Ela tá quase ali igual a Lizzie Bennet, tá? Então a Lucy teria um status parecido com o da Lizzie Bennet e assim, estou gostando. O Mark Roberts tem um segredo aqui, que ele fez uma dívida, né? Porque ele é um cabeça de vento. Gente, olha, eu normalmente... tem certos personagens do Trollope que eu detesto. E aí no final da história, eu até acabo gostando. Assim, não gostando, mas entendendo as motivações. Então, é isso. Essa criatura que eu tenho vontade de... E apareceu também outro personagem aqui, um outro clérigo também da região. Então, assim, parece que a história ainda tá se construindo aqui, o cenário. Não faço ideia como é que vai terminar esse livro, mas tá bem interessante, estou gostando. Teve referências aos livros da série anterior aqui. E é isso, gente, tô gostando. Em breve, assim, não sei se durante o Victuber ainda, porque... ou um pouquinho depois que passar o Victuber, a gente conversa sobre Family Personage. Agora, a obra que vai ser realmente para o Victuber, que eu deixei pra ler durante o Victuber, não vai ser uma surpresa, assim, nem nada, porque é uma releitura. E é uma autora que eu estou devendo um livro aqui pra vocês, que é o Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Sim, gente, teremos outro vídeo sobre Charlotte Brontë nesse canal. Eu me sinto mal, assim, porque o único vídeo que tem da Charlotte Brontë é eu metendo pau no Village, né? Os primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal, eu já fui descendo além naquele vídeo. Não me arrependo de nada do que eu falei, continuo com a mesma opinião, tá? Mas eu falei, não, gente, eu preciso redimir Charlotte Brontë neste canal aqui. Então a gente vai ler, então, pra mim vai ser a 4ª vez que eu vou ler o Jane Eyre, que é maravilhoso. It's Her Masterpiece, é realmente a obra-prima da Charlotte Brontë. Eu acho lindo. Esse livro também vai lidar com o tema da educação. E também o desafio da Marissa de mudança de status social, né? Porque... sem dar spoiler aqui, mas a protagonista vai passar por uma mudança de status social aqui durante a narrativa. Não preciso nem apresentar a Jane Eyre pra vocês, né, gente? Eu acredito que a maioria aqui que me acompanha já conhece. Eu sei que tem gente nova que chega e talvez não conheça tanto, mas eu vou deixar pra conversar mais com vocês no vídeo de Jane Eyre. E esse eu vou realmente começar a ler durante o Victuber. Se eu vou terminar no Victuber, aí já outros 500. Aí vocês sabem que eu leio devagar, tá, gente? Então, paciência aí. Eu tô lendo um livro que eu comecei no Jane Austen July, eu ainda não terminei, que é o da Paula Byrne. Mas paciência.
Espero terminar antes do Victober, pra eu gravar vídeo aqui pro canal antes do Victober. Mas o Jane Eyre, leremos durante o Victober e assim que eu terminar de ler, tem vídeo no canal, tá, gente? Eu demoro, mas eu cumpro o que eu prometo. E é isso, maravilhoso. Eu lembro da primeira vez que eu li esse livro, cara, eu quase virei a noite lendo. Chegou uma parte aqui, uma determinada reviravolta que acontece aqui, que eu falei, não, eu preciso saber o que vai acontecer, socorro. Realmente é um livro que é uma experiência de leitura maravilhosa. De fato, assim, Charlotte Brontë no seu auge aqui como autora. Aqui no canal a gente tem alguns vídeos já de outros livros das irmãs Brontë, incluindo um livro da Charlotte Brontë que eu não gostei, que é o Village. Mas a gente tem vídeo para Agnes Grey, que foi o último que eu fiz das Brontës, acho que foi no Victober passado. Tem vídeo também para outro livro da Anne Brontë, que é O A Senhora de Wildfell Hall. Muito bom aquele livro. E também para o incrível, maravilhoso, o meu favorito das Brontës, que é o Morro dos Sonhos Vivantes, que infelizmente vai passar pelo mesmo tratamento que Persuasão passou uns 2 ou 3 anos atrás pela Netflix. Vocês viram aquele trailer, gente? Não vamos comentar, sem comentários sobre aquele trailer, né? Do novo filme aí do Morro dos Sonhos Vivantes, né? É que nem aquele meme do Chaves. Mas em breve a gente conversa sobre Jane Eyre aqui também. A outra obra que eu escolhi para o desafio de ler um vitoriano que não seja um romance, né? Pode ser uma peça, uma novela, etc. É uma novela curta da Elizabeth Gaskell, chamada 6 Semanas em Hemphen. Gente, eu não sei falar porque o nome é alemão. Esse nome aqui, Hemphen. Mas a capa tá aqui. É uma novela super curtinha, tem no Kindle Unlimited, se você tem costume, né, de usar o Kindle Unlimited, se você é assinante. E assim, eu queria ler algo da Gaskell, mas a maioria dos livros da Gaskell, assim como o Jenkins, são livros muito longos, né? E eu escolhi então essa novela, que tá em português, tá, gente? Tem uma tradução, ela é super curtinha, ela tem 50 páginas. Eu achei bem interessante a sinopse, porque fala de um rapaz que ele vai pra Alemanha, né? A passeio, né? Um tipo de férias, e ele acaba ficando doente, e ele fica, então, 6 semanas nessa cidade aqui chamada... Essa daí mesmo, Hemphen. E aí ele conhece uma jovem que tem ali um drama amoroso acontecendo na vida dessa jovem. E esse rapaz se interessa muito em saber, né, o que vai acontecer com essa moça, né? Então, eu achei bem interessante, assim, Gaskell é maravilhosa. Da Gaskell aqui no canal a gente tem vídeo para Norte-Sul, maravilhoso. Norte e Sul é uma excelente pedida para você que quer ler um romance vitoriano que tem conexão com a Jane Austen, porque os protagonistas ali é basicamente Liz e Darcy, só que não era vitoriana, não é mesmo? Fica a dica. E a gente tem também Para Esposas e Filhas e Cranford, se não me engano. Eu queria ler mais alguma coisa da Gaskell nesse Victober, porque realmente eu vejo a Gaskell como a herdeira da Jane Austen de forma literária, né? Então, Norte-Sul é um exemplo disso. A questão de várias temáticas que aparecem nos livros da Gaskell, questões de família, questões sociais, herança, remete muito a Jane Austen. Então, eu também vejo a Gaskell como uma herdeira literária da Jane. Bom, gente, é isso. Esses são os desafios do Victober desse ano de 2025. Eu tento sempre ser realista nas minhas escolhas, né? Eu acho que eu estou sendo realista. Eu acho, porque eu ainda tenho outros 2 livros pra terminar de ler. Mas esse eu não tenho pressa não, tá, gente? Eu parei com isso, né, de querer terminar as coisas rápido. Mas é isso, gente. Me contem nos comentários se vocês vão participar do Victober esse ano, quais obras vocês vão ler, ou se vocês vão escolher uma outra obra que não necessariamente é para um dos desafios aqui. E eu vejo vocês, então, no próximo vídeo. Beijo pra vocês e até mais.